As oportunidades estão em função das desonerações. Então, esse é um ponto importante. O mercado agro é um mercado que está desonerado desde 2004. Então, grande parte das desonerações vieram lá em 2004. Então, praticamente aí 20 anos que nós temos o agro com uma grande oportunidade de desoneração tributária. O grande ponto é que em algumas desonerações nós temos a manutenção dos créditos. E aí esses créditos, a depender do tributo, a depender do produto que é comercializado, esse crédito ele pode virar dinheiro e pode entrar no bolso do empresário, né, quando a gente fala de produtor rural, pessoa jurídica. Então, nós temos várias oportunidades no mercado. O mercado do agronegócio, o pessoal tem um conceito não tão amplo quanto deveria. Então, por exemplo, o mercado do agro, ele não é só para o produtor rural, pessoa física ou jurídica que vende soja, milho, algodão, arroz, uva. Sim. Ele começa desde as indústrias e das empresas que fornecem insumos Sim. e bens, Adubo, serviços sementes, para o etc. pessoal que está ali no agro. Então, se você pegar, por exemplo, uma indústria de sementes, de adubos, de fertilizantes, de defensivos agrícolas, uma empresa que vende maquinários agrícolas, todas essas empresas que estão no entorno do agro, elas têm grandes oportunidades tributárias. Elas também são impactadas por essas Também são desonerações. impactadas pelas essas desonerações. E até na última ponta, que é o supermercado. Então, hoje a gente vê grandes oportunidades, por exemplo, em supermercados, de saídas que foram tributadas e não deveriam. Créditos que poderiam ter sido apropriados e não são apropriados. Então, Uma ração, por exemplo. Por exemplo, uma carne, um leite. Então, nós temos uma lei lá 10.925 de 2004 que ela traz um rol de produtos que estão desonerados. Ali você vai encontrar adubo, fertilizante, calcário, defensivo agrícola, toda a parte de cesta básica. Temos toda a parte de hortifruti. Então, nós temos uma grande janela de oportunidade onde tem essas desonerações. Qual que é o grande ponto principal? A gente precisa diferenciar, então, já entrando na sua segunda pergunta, como que é a atuação. É um produtor rural pessoa física? É um produtor rural pessoa jurídica? É uma agroindústria? Então, nós temos também, além das particularidades por tributo, Sim. então nós temos particularidades com PIS e COFINS, temos particularidades com ICMS, IPI, Imposto de Renda e Contribuição, a contribuição previdenciária. Então, eu costumo falar que quem atua no agro, na consultoria tributária, no mercado tributário, atua em qualquer segmento. Por quê? Porque o agro é onde estão as grandes particularidades tributárias. Sim. Então, se a pessoa entende do agro, ela entende de todos os outros segmentos. Sim. Então, por isso que é importante as pessoas buscarem o conhecimento do mercado do agro. E aí, quando a gente fala de tributo, a gente depois tem que voltar para a questão da forma de atuar. Então, por exemplo, se eu atuo como pessoa física, hoje nós temos milhares de produtores rurais que atuam na pessoa física. Sim. Nós temos menos grande. oportunidades. Temos talvez ali um recolhimento de salário e educação, dependendo do estado, o ICMS sobre o óleo diesel, sobre alguns produtos químicos, sobre algum imobilizado, que podem virar créditos passíveis de compra de maquinária agrícola, pagar fornecedor. Então, quando a gente fala de pessoa física, nós estamos falando de menos oportunidades, vamos dizer assim. Tem uma redução das oportunidades, porque é uma pessoa para física. levantamentos de crédito. Só Sim. que, em contrapartida, você tem oportunidades de estudos tributários. Então, você pode ter uma pessoa ali atuando na pessoa física, mas que talvez, se tivesse numa estrutura de pessoa jurídica, poderia ser tributariamente mais vantajoso. Olha só o que o Elcio está falando aqui, pessoal. O Elcio está falando o seguinte: se você é um produtor rural que está na pessoa física, muito provavelmente você não vai ter muita oportunidade, de recuperação de crédito tributário, tá? Vai ficar restrito. Mas talvez se você tivesse na pessoa jurídica fazendo a sua operação do agronegócio na pessoa jurídica, você poderia estar com a carga tributária menor que na pessoa física. Então, está vendo a necessidade do estudo tributário, a importância do estudo tributário para impacto financeiro do seu negócio. Então, se você é produtor rural, pessoa física, não deixe de procurar uma consultoria para verificar a viabilidade ou não da pessoa física começar a operar na pessoa jurídica. É isso. E essa questão do estudo, ela tende a aumentar a demanda por conta da reforma tributária. Porque você pega, por exemplo, um produtor rural pessoa física. Hoje ele tem desoneração de ICMS e ele não é contribuinte de PIS e COFINS.
Com a reforma tributária, ele passa a ser contribuinte de CBS e IBS. Exato. E aí, a depender da carga tributária, a depender do faturamento, se ele não tiver enquadrado ali até 3 milhões e 600, aí a gente vai saber muito mais sobre esses principais efeitos quando a gente tiver as aprovações. Sim. Mas já dá para enxergar que a tendência é que esses produtores tenham um impacto tributário de aumento de carga tributária. Sim. E aí, muitas vezes, ele vai precisar fazer o estudo. Hoje já precisa, mas tende a ter uma necessidade maior para, eventualmente, mudar ele para um regime de lucro real, lucro presumido, dependendo como for. Da situação. Dependendo né? da situação. Tá. Quando a gente fala de produtor rural pessoa jurídica, aí também a gente tem que dividir em 2 grandes grupos. Os produtores rurais pessoas jurídicas lucro presumido e os produtores rurais pessoas jurídicas lucro real. Certo. O lucro real é sempre onde estão as maiores oportunidades. Por quê? Porque é onde a gente tem o PIS/COFINS não cumulativo, Sim. que é a sistemática onde eu tributo com alíquotas maiores e tenho manutenção de créditos das entradas. Então, tende a gerar mais demandas e mais oportunidades em função dos levantamentos. No produtor rural pessoa Isso jurídica... para qualquer um dessa cadeia aí. Para qualquer um dessa cadeia. Qualquer um E dessa pensando cadeia nessa cadeia como uma cadeia muito ampla. É um ecossistema, vamos dizer assim, Desde né? o Dentro desse começo ecossistema. de quem é o fornecedor de insumo, ou serviço, ou maquinário, para o produtor, até o final da cadeia, que é onde a gente vai falar dos atacadistas e varejistas, que são supermercadistas. Quando a gente fala do lucro presumido, a gente diminui um pouco a demanda. Sim. Mas, por exemplo, nós temos uma particularidade dentro do produtor rural, pessoa física e jurídica, que é a contribuição previdenciária, que eu posso recolher ela tanto pela folha de pagamento quanto pelo faturamento. E aqui também nasce um novo estudo tributário. Muitas vezes o cara tem ali a empresa, ou o produtor, ou a produtora rural, pessoa física, tem 3 funcionários e está tributando pelo faturamento. Uhum. Então, nós temos muitas questões que são particularidades até em alíquotas. Por exemplo, você pega a contribuição do Fundo Rural, Sim. que é o INSS do agro. A pessoa física paga 1,5%. A pessoa jurídica paga 2,05% sobre o faturamento. A agroindústria paga 2,85%. Então, nota que quanto mais particularidades nós temos, mais a chance de ter erro, mais a chance da gente ter oportunidade. Então, o produtor rural, pessoa jurídica, lucro real, tende a ter as grandes oportunidades. E aí a gente tem que lembrar que nós temos uma janela de oportunidade que vai se fechar. Sim. Que é a partir de janeiro de 2027, o PIS/COFINS Deixa de existir. deixa de existir. E toda essa sobra de crédito, tanto de PIS/COFINS quanto de ICMS, vão ser créditos que serão passíveis de utilização para deduzir de CBS e IBS. Uhum. Então a gente está entrando... O agro sempre foi o setor que mais tem oportunidades. Então eu atuo com o agro desde sempre. Uhum. Por quê? Porque na KPMG, quando eu atuei na KPMG, de 2002 a 2013, então eu fiquei praticamente 11 anos lá, um grande período, o agro era atendido pelo escritório de São Carlos, que era o escritório onde eu atuava. Então o agro do Brasil todo era atendido por nós. E aí foram passando os anos, o pessoal começou a perceber, opa, o agro tem muita demanda. E aí os escritórios regionais começaram a querer se especializar, a gente começou a dar treinamentos e tudo mais, mas a gente já tinha uma atuação. Então, assim, o agro sempre esteve no meu setor de atuação muito por conta disso. Depois eu mudei para Goiânia, Ribeirão Preto, então eu atendi muito tempo Mato Grosso. Que é um celeiro. Que é o celeiro, então assim, ali você vê o transporte funcionando. Coisa de... Você ultrapassa um caminhão, a hora que você olha tem mais 100. Meu Deus. Então, o agro, ele tem essas demandas e particularidades muito em função das desonerações. E aí, quando você entra nas particularidades, começam a surgir mais e mais oportunidades. Então, aí você tem, por exemplo, nos estudos, a oportunidade de criar uma pessoa jurídica, lucro real. Eventualmente, se você tiver alguma atividade rural aqui de formação de lavoura, maquinária agrícola, você pode vender, fazer depreciação acelerada privada. Sim. Então, você começa a entrar numa demanda de oportunidades gigantesca. Sim. Mas, para isso, você tem que estar preparado tecnicamente e entender como funciona. Sim. Aí, a agroindústria, por exemplo, tem créditos presumidos. Então, a gente tem muitas e muitas demandas. Aí você começa a ver as demandas por forma de atuação, por tributo, por particularidade. Tem produto que é vendido desonerado, tem manutenção de crédito. Sim. E uma coisa que a gente tem uma situação que você percebe no setor
E a gente... É um setor muito fechado, né? Os produtores, eles estão muito fechados para isso. Às vezes tem lá uma assessoria contábil de muitos anos que faz ali a declaração de imposto de renda dele. Ele não quer olhar para aquilo e muitas vezes o dinheiro está indo embora.